Olá, turminha, tudo bem com vocês? A Planeta tá morrendo de saudades. Hoje a nossa aula de ciências vai ser sobre a Terra, nosso planeta Terra. Bom, nosso planeta Terra está aí, né, para vocês verem a imagem. Ele também ele é chamado também de planeta azul, porque ele é coberto a sua maior parte de água. Quais são as características gerais da Terra? Ele é um planeta rochoso, tá? Pequeno e sólido. Possui um formato de esfera e também ele é achatado nos polos. Ele é um pouco achatado nos polos. Como assim? Aqui os polos, tá? Ele é um pouco achatado, apesar de ser esférico. Ele também possui a camada externa, que é chamado de atmosfera, é a camada de ar, certo? A parte sólida da Terra é a litosfera, que é a parte da crosta terrestre. Vale lembrar que a Terra está dentro de uma esfera chamada biosfera. O que é essa biosfera, professora? Vamos sublinhar aqui rapidinho. A biosfera é a esfera da vida. São 3 tipos de esfera que permite a vida. É a atmosfera, que é a camada dos gases. A litosfera, que também é chamada de crosta terrestre, é a camada sólida da Terra. E a hidrosfera, que é a camada de água da Terra. Ou seja, a biosfera é formada por 3. E esses 3, eles se combinam, eles formam uma esfera só, que é chamada de biosfera. Certo? Atmosfera, ar, hidrosfera, água, litosfera, terra. Certo? A parte sólida. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos que a Terra faz. Quais são esses movimentos, professora? O movimento de rotação e o movimento de translação. Esses movimentos é o que permite, né, que a Terra esteja em movimento, que aconteçam alguns fenômenos, que no caso, a rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. É um sentido, nesse sentido aí da setinha que vocês estão vendo, um eixo de rotação, o que é que ele vai permitir? Quando a Terra ela realiza esse movimento em torno do seu próprio eixo, ela vai girar em torno de si próprio, ela vai permitir o quê? Os dias e as noites, certo? Então, através desse movimento que vai acontecer os dias e as noites. Se não existisse esse movimento de rotação, a Terra não ia ter vida. Por quê? Para ter vida, é preciso dias e noites. Como assim, Pro? Não estou entendendo. É o seguinte, a luz solar ela é importante que bata os raios solares na Terra. Por quê? Por conta da fotossíntese, por conta do calor, nós precisamos do calor do Sol. Mas, Pro, quando nós tomamos Sol, ele não esquenta demais e os raios solares podem causar câncer? Sim, o Sol diretamente na sua pele. Você não vai ficar exposto no Sol o tempo todo. Principalmente quando as temperaturas estão muito altas. Mas eu estou falando para você que o Sol ele é importante para a natureza. Ele é importante para manter a vida. Assim como a água é importante para manter a vida, o Sol também é. O Sol permite o quê? A evaporação da água, para que o ciclo da água se renove, para que a água continue sendo renovada, que é um recurso natural renovável. O Sol permite o quê? A fotossíntese. O que é essa fotossíntese? É a produção das plantinhas fazer o seu próprio alimento. Quando a folha ela absorve a luz solar, ela vai produzir o quê? O seu próprio alimento. Que não é um caso do nosso assunto da nossa aula, mas assim, é importante vocês saberem a importância da luz solar. Então, a Terra fazendo esse movimento de rotação, ela permite que o Sol bata nela. E o que acontece? Esse movimento vai acontecer o quê? Vai permitir o quê? Os dias e as noites, certo? Bom, movimentos da Terra. 7 horas da manhã agora, estou gravando a aula de vocês. Está passando um carrinho de som aí, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. O movimento da Terra de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento ela faz juntamente com os outros astros, tá certo? E quais são esses... O que esse movimento de translação permite? Quando a Terra está girando ao redor do Sol, permite as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Esse movimento de translação, quando a Terra faz, ela não faz só o movimento de translação. Ela faz o movimento de rotação simultaneamente. Professora, não entendi nada. Vou voltar. Olha só.
Essa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês que a Terra, além de fazer o movimento de rotação, ao mesmo tempo ela vai fazer o de translação. Não entendi. É o seguinte. Quando ela está girando em torno do seu próprio eixo, ela não fica parada. Ela vai girando aqui, ó, através desse movimento aqui. Mas também, ao mesmo tempo, ela vai girando, ó, ao redor do quê? Do Sol. Claro que o movimento de rotação é um movimento que o período é bem menor do que o de translação. O movimento de rotação dura mais ou menos quanto, professora? 24 horas. Certo? Já o movimento de translação, mais ou menos quanto? 365 dias. Certo? Recapitulando. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de si próprio, do seu próprio eixo. Duração, 24 horas. O movimento de translação que a Terra faz é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Qual é a duração? 365 dias. Recapitulando. Rotação. Quando a Terra ela faz esse movimento, dura 24 horas, permite o quê? Dias e noites. Translação. Eu sou a Terra, eu estou girando ao redor do Sol. Quando eu giro ao redor do Sol, eu sou a Terra. Tranquilo? O que é que eu faço? Eu faço esse movimento no período de 365 dias, mais ou menos. O que é que vai acontecer? O que é que eu permito quando eu faço esse movimento? As estações do ano. Certo? Voltando às estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Qual outro movimento que a Terra faz? Bom, a Terra só faz esses dois tipos de movimento. Translação, rotação. Mas junto com ela, a Lua também faz esse movimento. Certo? A Lua faz o movimento de translação, que é ao redor do Sol, em parceria com ela. A Lua faz o movimento de rotação, que é em torno de si próprio. E a Lua faz um movimento chamado de movimento de revolução. O que é esse movimento de revolução que a Lua faz? Quando a Lua faz o movimento de revolução, é o movimento que ela faz ao redor da Terra. Certo? A Terra não faz ao redor do Sol, a Lua também faz um movimento ao redor da Terra. Quando a Lua faz um movimento ao redor da Terra, é chamado de movimento de revolução. E esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, simultaneamente com o próprio movimento de rotação, que a Lua também faz, o que vai acontecer? A Lua, ao girar ao redor da Terra, ela permite as fases da Lua. A Lua é uma só, certo? Mas quando ela faz esse movimento ao redor da Terra, ela passa por 4 fases: minguante, nova, cheia e crescente. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre 2 movimentos, né? No caso, na realidade, 2 sistemas, que é o sistema geocêntrico e heliocêntrico, e o que, há muitos anos atrás, foi defendido por uma teoria. O sistema geocêntrico é uma teoria defendida foi defendida na época por Cláudio Ptolomeu. Ele era filósofo e matemático, ele morava na Grécia, e ele acreditava o seguinte: ele dizia que a Terra era o centro do universo, e que ela não girava ao redor do Sol, que todos os astros giravam ao redor dela. Ou seja, a Terra ficava no centro, certo, do universo, então não era mais o sistema solar, era o sistema da Terra. E esse sistema da Terra chamava sistema geocêntrico. Geo quer dizer de terra, cêntrico quer dizer de centro. Ou seja, para Ptolomeu, ele dizia que todos os astros giravam ao redor da Terra, certo? Todos os astros giravam ao redor dela. Ela era o centro de tudo, certo? Agora veio, que caiu por terra esse movimento geocêntrico, Nicolau Copérnico, foi um astrônomo e médico polonês. Ele descobriu que não era bem assim. A Terra não era o centro do universo, coisa nenhuma. Copérnico descobriu que quem girava em torno de todos os astros giravam em torno de todos, através de quem? Do Sol. Na realidade, o modelo heliocêntrico diz o seguinte, que o Sol era o centro do universo, e não a Terra. Então, todos os astros giravam ao redor do Sol. Aqui está o Sol, certo? Então, todos os astros giram ao redor dele. Essa teoria geocêntrica caiu por terra, ficou como uma falsa teoria. O sistema heliocêntrico ele é perdurado até hoje,
Todos acreditam nesse sistema, que realmente o Sol é o centro do universo, que todos os astros giram em torno dele. E esse movimento que todos fazem ao redor do Sol é uma trajetória elíptica, ou seja, tem uma órbita. Que órbita, professora? A órbita é isso aqui, o que eu estou falando. É porque a Proné não sabe desenhar direito, mas a órbita é isso aqui, esse desenho aqui, né? Essa órbita aqui. A Terra, é porque está escrito em inglês, tá? É a Terra aqui. Ela vai fazer esse movimento de translação, recapitulando, durando o quê? 365 dias, certo? E aproximadamente 6 horas. Esse sistema heliocêntrico é o sistema mais aceito, é o sistema que fala o quê? Que a Terra é o centro do universo? Não. Que o Sol é o centro do universo, que todos os astros giram em torno dela, certo? Vale lembrar que o movimento de translação vai permitir o quê? Vamos voltar aqui. Vai permitir as estações do ano, certo? O movimento de translação permite as estações do ano. Quais são as estações do ano, professora? Primavera, verão, outono e inverno. Recapitulando, o movimento de rotação é o quê? É o movimento que a Terra faz ao redor de si próprio. Esse movimento permite o quê? Dias e noites, certo? Esse movimento vai permitir dias e noites. Recapitulando aqui de novo, o que é a biosfera? A biosfera nada mais é do que 3 esferas da vida. Que esferas da vida são essas que está dentro da Terra, professora? Atmosfera, a esfera dos gases, do ar. Hidrosfera, a esfera da água, é a parte líquida. Litosfera é a parte sólida da Terra, que é a crosta terrestre, certo? Onde nós pisamos. Tranquilo? Bom, recapitulando aqui também, que o movimento de rotação e translação é feito simultaneamente, certo? A Terra não para de fazer rotação para fazer translação, ela continua fazendo o movimento do seu próprio eixo, ela, ao fazer o movimento do seu próprio eixo, ela vai fazendo o movimento de translação, sendo que o movimento de rotação dura 24 horas, o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas aproximadamente, e ao fazer o movimento de rotação, ela vai estar girando ao redor do Sol, que é chamado de movimento de translação. Rotação permite o quê? Responde para a Pronea, dias e noites. Translação, estações do ano. Lembra que eu falei que a Lua, ela também faz um movimento junto com a Terra, que é chamado movimento de revolução. Quando a Lua faz esse movimento de revolução, dura em cerca de 7 dias, são 4 fases da Lua, certo? Minguante, crescente, cheia e nova. Bom, recapitulando aqui, o movimento geocêntrico. O que é esse movimento geocêntrico? Cláudio Ptolomeu, ele dizia o seguinte, que a Terra era o centro do universo, que a Terra todos giravam em torno dela, só que isso não era verdade. Então, caiu por terra essa teoria, veio a teoria do modelo heliocêntrico, que também é chamado de heliocentrismo. O que é esse movimento de heliocentrismo? É um movimento que os astros faz ao redor do Sol. Ou seja, o Sol é o centro do universo. Bom, por favor, a nossa aula acaba hoje. Eu quero que vocês façam a leitura do livro de ciências das páginas 210 até 224. Certo? Assistam o vídeo, volta o vídeo se não entendeu, tranquilo? E atividade no livro de ciências, na página 214, 215, 217 e 220. 225 a 227. Bom, a nossa aula de hoje, ela encerra, né? Nós encerramos o módulo hoje. E vale lembrar que nós já demos na aula sobre a crosta terrestre, quando nós estávamos tendo aula presencial. Nós damos todo o capítulo 2 sobre a estrutura da Terra. Nós fizemos trabalho, certo? Fizemos trabalho na sala com a massinha de modelar. Fizemos o nosso vulcão, que foi fantástico. Eu amei cada um. Certo? Foi muito lindo os nossos vulcões, as erupções, as filmagens, o filminho, tudo. Estudamos também sobre as rochas, tá? Na sala de aula, graças a Deus foi uma aula presencial, foi antes dessa pandemia. Falamos também sobre os combustíveis fósseis na sala de aula, exploração do petróleo. Então, assim, hoje nós encerramos o nosso módulo, certo? Qualquer dúvida, estamos aí, eu estou aqui para tirar.
Não entendeu, volta o videozinho, certo? Escreve, faz anotações de vocês no caderno, não deixe de revisar, tranquilo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Saiba que tudo isso vai passar. A Promia está aqui esperançosa que tudo isso acabe. Se cuidem, tá? Usa álcool em gel nas mãos, usa máscara, procura não sair de casa, deixa os mais velhos saírem de casa, procura ter lazer em casa mesmo. Isso tudo vai passar. E eu quero que vocês saibam que eu gosto muito de vocês, que eu estou morrendo de saudades, que eu fico olhando as nossas fotos que vocês fizeram aniversário para mim. É assim, eu agradeço a Deus pela turma, agradeço a Deus pelo carinho. E agora eu vou deixar, né, um abraço virtual para vocês, né? Mãos às altas aí, que a Proméia vai abraçar. Se sintam abraçados por mim, tá? E lembre-se uma coisa, que nada é para sempre, né? Tudo passa. Essa tempestade aí vai passar. Eu deixo um forte abraço no coração de vocês e que Deus abençoe cada um. Beijos.